Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bem-vindo a um Pode Tudo! Pode tudo. Eu sempre com saudade. E hoje eu estou aqui meio zoada. Meu olho está ardendo. Tá. Mas tá tudo bem, tá? Nós vamos seguir aqui de boa. Porque o assunto hoje é um assunto bem interessante. É um assunto bem profundo, importante. Vocês sabem que a gente sempre busca trazer coisas que nos faz refletir sobre também o nosso comportamento, sobre as nossas relações. E eu espero que esse episódio faça muito sentido para você. Nós vamos falar hoje sobre caminhos para desconstruir e a nossa convidada vai explicar direitinho o que isso significa. Ela é Letícia Scalici, ela tem 33 anos, olha que idade de Cristo, meu Deus. A formação acadêmica dela, graduada em gastronomia, pedagogia, filosofia, psicoterapia, técnica em hotelaria e também curso religioso pela PUC. A atuação profissional dela, professora de ensino religioso no Colégio Agostinho Mendel, que conhecemos bem, onde atua há 13 anos, desenvolvendo projetos educacionais, formativos e de espiritualidade com crianças e adolescentes. Palestrante, conduzindo formações e encontros com foco em autoconhecimento, espiritualidade, educação transformadora e temas sociais relevantes como racismo, diversidade e empatia. Multiplicadora social no Instituto Melo Cordeiro, atuando na formação de educadores na promoção de práticas pedagógicas inovadoras. E nos projetos e experiências... Então, o currículo dela é vasto. É vasto. Então, vamos lá. Bora. Então, ela é criadora do encontro de jovens chamado Encontrarte, que é aqui do Colégio Mendel, da SAIA, né? É participante desde 2009, integrante do conselho e com atividades de espiritualidade, formação e autoconhecimento para jovens no Coração Inquieto, que é o encontro de jovens do São José, Agostinho de São José. Também da SAIA. Ela preparou, estudou e concretizou o NVC, No Vestibular Você Chegou. É um projeto criado para auxiliar estudantes de ensino médio em fase de vestibular, oferecendo apoio emocional, autoconfiança e preparação. Nossas filhas foram lá e participaram. Estiveram lá com e ela. adoraram. Amaram. Vamos conversar sobre isso também. Sim. Um projeto chamado Desconstruindo Caminhos, né? Um projeto autoral de educação antirracista que convida as pessoas a conhecer, refletir, desconstruir e se abrir para transformações. Nós vamos fazer isso hoje. E eventos. Ao longo da sua trajetória, promove e organiza diversos eventos com foco em educação, espiritualidade, cultura e integração social. Seja muito bem-vinda, Bem-vinda, Lê. Obrigada. Lê, bem-vinda. Tá bom? Pode me chamar. Lê, como a você Lê. preferir, a Lê. Muito obrigada. A Lê é muito gente, né? Você gosta de estar com as pessoas. Sim. Isso é sensacional. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada a vocês. Dividindo toda essa sua experiência, essa sua vivência, todos esses projetos lindos que você tem construído, que nós já pudemos sentir na pele e que faz realmente uma diferença nos jovens, Sim. né? Obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. É o meu primeiro podcast da vida, vai hein? arrasar! Espero que seja o primeiro de muitos. De muitos, Isso se aí. Deus quiser. Acho que deu para ver um pouquinho do quanto eu gosto de fazer milhares de coisas, né? E eu sempre falo que quando surge uma coisa nova, eu falo, a grande chance de eu gostar, ela é alta. Isso é Ela é bom. alta, né? Mas eu sempre gosto de estar reciclando e fazendo coisas diferentes. Arrumei um tempinho, tem uma coisa que me chama atenção, eu vou, amo. Eu amo. vou fazer uma colocação aqui muito interessante, que eu me lembro de um dia que nós estávamos numa reunião, você também estava. E aí nós estávamos lá conversando, algumas pessoas fazendo colocações, de repente eu olhei pra você, você tava assim, ó. Eu juro que ela tá fazendo essa cara assim, tipo, tinha vindo um insight na sua mente. Sim. Ou seja, pessoas, né? É isso que te interessa. E eu gosto de estar com pessoas. Agora eu lembrei, sei de qual reunião que você tá falando. Né? Eu acho que histórias, experiências, vivências, partilhas, elas vão mudando a gente como um todo, né? Quando eu tô na sala de aula com os meninos, eu falo assim, gente, momento de roda de conversa.
E você vai escutar o outro, porque escutar o outro é grandioso. Você vai pegar uma coisinha pra você, outra você vai jogar fora. Você vai ver o que tem semelhante, mas vai te servir pra alguma coisa. Vai te servir Certeza. pra alguma coisa. Então, acho que quando a gente fala de podcast, aí eu gosto muito de escutar. Não sou de assistir, mas eu sou muito de escutar. E aí você vai se encantando, porque você vai vendo, fala, cara, isso daqui parece comigo, é isso que eu tô pensando, alguém pensou igual a mim, nossa, nada a ver isso. Então, acho que o podcast, ele é uma abertura para as pessoas serem elas, falarem o que elas pensam, Sim, né? Mas de uma maneira onde outras pessoas possam agregar, né? com Possa certeza. dar aquele cerejinha do bolo. Então, Isso. um prazer estar aqui, né? Sensacional. E aí, o Marcelo citou aqui, né, que um dos seus projetos é o Desconstruindo Caminhos, que é sobre o que a gente vai tratar hoje aqui de uma forma bem delicada, com bastante preocupação e seriedade. E eu quero que você explique para a gente, né, para a gente iniciar essa conversa, o que está por trás dessa desconstrução. Qual é o papel social deste projeto? Tamanha importância dele. O nome já é bem sugestivo, né? Eu tava tentando lembrar esses dias como que eu cheguei nesse nome, não lembro. Mas provavelmente em alguma conversa que me fez chegar nele. E o Desconstruindo Caminhos eu convido as pessoas, eu gosto muito desse convite que a gente faz, a desconstruir, a refletir, a pensar. E se você quiser, a transformar em ser uma pessoa antirracista. Esse projeto eu comecei agora esse ano, em janeiro nós começamos aqui no colégio, com os professores do Fundamental 1 e da Educação Infantil. E a ideia é trazer visibilidade para o racismo, né? Porque eu sempre falo assim, o racismo ele pode ser visível e invisível. Vai depender do seu olhar para tudo isso. Qual que é o seu olhar diante disso? Ah, eu não sofro, então eu não vejo, é uma opção. Eu não sofro, mas eu quero ver. Então, é uma abertura, é um convite. Por isso que eu trabalho muito esse convite. E esse projeto veio com a ideia de, em várias discussões que a gente teve com a coordenação, com a orientação, de a gente precisa fazer um projeto sobre isso. E aí eu dizia assim para eles, ó, na minha visão, precisa começar com professores. Para o professor entender o que ele está vivendo, para ele saber lidar. Então, o primeiro olhar a ser aberto, se a pessoa quiser, claro, tem que ser ali. Então, Desconstruindo Caminhos vem com uma maneira de vamos olhar para isso, vamos cuidar disso, vamos tentar transformar isso. A gente vai mudar o mundo? A gente vai solucionar o racismo do mundo? Não, não vai. Mas é um caminho. Aí você vai decidir qual caminho eu quero seguir, o que eu quero enxergar, para onde eu quero ir. Eu mostro o que tem, eu faço você refletir o que tem. E aí a gente estava até conversando um pouco antes, né? E eu falava assim, ó, a história, ela tá ali. Mas e agora? E a prática? O que eu tô fazendo? Como que eu tô olhando? O que eu quero a partir daqui? Então, o meu objetivo muito é isso. Eu acho que eu falo muito que ele é desconstruindo caminhos, mas ele pode ser caminhos desconstruídos. E nas minhas palestras você vai ver muitas vezes eles trocados, assim, desconstruindo caminhos, caminhos desconstruídos. Porque no decorrer eu falei assim, é uma via de mão dupla, hein? Dá para usar das duas formas. E aí eu vou usando das duas formas. Verdade. É preciso, né, falar sobre, né? Parar e refletir e fazer o outro ter esse olhar, né? De desconstruir um caminho que, de certa forma, ele está pronto, né? Ele vem e você vai só passando por ele, né? Com certeza. Maravilhoso. Vou perguntar mais sobre desconstruir. Vamos lá. Essa desconstrução é uma desconstrução de uma linha histórica, cultural, ou se refere a outra coisa? Estrutural, né? Porque o racismo, ele é estrutural. Então, por isso que é o desconstruir. Daqui a gente tem uma estrutura. Eu tô aqui dentro de uma sala. Para eu desconstruir essa sala, talvez eu tenha que quebrar essa parede, tenha que modificar algumas coisas. Então, é desconstruir dentro de você. Porque é como eu disse, eu tenho a clara consciência que acabar com o racismo eu não vou. Mas o que eu vou fazer ao meu redor? Então, estou desconstruindo aquilo que eu estou vivendo. Eu estou enxergando assim. Será que eu não posso olhar para a direita e para a esquerda? Será que eu não posso olhar aqui atrás? Será que eu não posso olhar ali na frente? Então, acho que é um desconstruindo o caminho que primeiramente vem de você. E aí, a partir do seu olhar, do tom que você dá para as coisas, das atitudes que você tem, da fala que você tem, você
começa a quebrar pequenas barreiras. E isso não só no racismo, né? Mas em todas as coisas da nossa vida. Todo mundo tem coisas que você fala, isso daqui não tá legal. Como que eu desconstruo isso? Como que eu desconstruo essa atitude que eu tive que, tipo, não foi nada a ver? Então, acho que o Desconstruindo Caminhos, ele traz uma amplitude. O foco é o racismo, mas ele traz uma amplitude. Porque eu acho que, de certa forma, imagino eu, né, que lá nas suas palestras, eu vou usar a palavra forte, mas você vai entender por quê. Você provoca o outro, né? Você leva ele para um lugar de reflexão para que ele se perceba naquela situação. E é bem o que você está dizendo. Eu tenho que modificar pelo menos esse mundo onde eu estou. O todo é impossível, mas se eu modifico aqui e esse um modifica mais dois, que dois modifica mais dois, a coisa vai indo, né? A gente conversando no início desse projeto, eu falava assim, vai gerar desconforto. Vai gerar desconforto. Não vai ser uma coisa confortável. Não tem como, né? Não tem, vai todo mundo sair incomodado, vai ter gente concordando, vai ter gente discordando. Mas isso é o primeiro passo, né? E eu lembro que na segunda palestra, a gente começou uma palestra no primeiro mês, e eu trouxe uma vertente do julgamento. Porque eu pensei assim, às vezes, por ser uma pessoa preta, a gente fala assim, às vezes eu quero ir com raiva. Às vezes eu silencio. Às vezes eu coloco meu pé no chão. E quando surgiu a oportunidade de construir esse projeto, falei assim, não, vamos lá. Qual que é a maneira que eu gostaria de aprender, qual que é a maneira que eu gostaria de ouvir. E eu gosto de trazer muito para a realidade do que a gente vive. Então eu comecei falando de julgamento. Porque julgamento é uma coisa que todo mundo sente, todo mundo vive. Todo mundo é julgado, né? E aí você vai fazendo um caminho de construção da visão das crianças. Aí eu vou muito para a prática, né? Então, segundo momento que nós... Agora a gente tem mais... Agora em setembro, outubro, tem os próximos momentos. Mas você chega no momento de... Eu coloquei o tema experiência sensorial. Então, a gente estava vivendo coisas concretas do dia a dia. Então, dinâmicas, trazendo realidades, histórias reais, pessoas se colocando. Depois a gente trabalhou com séries. Uma série que... Indico já vou até deixar uma indicação, né? Que é a série do Anderson Silva, que chama Spider Silva. Spider Anderson Silva, né? E o primeiro episódio daquela série é o que a gente vive dentro da escola. Foi doloroso, foi difícil, mas a partir daquilo a gente conseguiu construir muita coisa. Né? A gente construiu muita coisa, mas desconstruiu muita coisa. Então, tem vários caminhos para desconstruir tudo isso. Não... A história, ela existe, ela é importante, ela tem que ser validada, mas eu, Letícia, gosto de... O que está acontecendo agora? Vamos ver com os olhos de quem está vivendo agora. Né? Será que isso realmente acabou? Será que isso realmente ainda existe? Então, eu gosto de trazer essa prática, né? E vai seguindo, assim, esse projeto. Vamos deixar desconfortável, assim. Poderia dar exemplos desses comportamentos relacionados ao racismo estrutural para melhorar nossa percepção? Eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela dizia assim para mim, como que a gente começa a olhar para isso, né? Eu falei assim, olha, eu, Letícia, tem vários caminhos. Eu, Letícia, tive alguns starts na minha vida que eu comecei a olhar ao meu redor. Olhar. Os lugares que eu frequento, as pessoas que estão ao meu redor, quem estão nesses lugares, que estão servindo alguém, que estão no poder. Então, acho que esse, para mim, é o caminho do começo. Porque eu vou num restaurante chique, por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu sentei e me bateu um desconforto. Que eu falei assim, cadê as pessoas semelhantes a mim? Aí eu olhei, e eu só encontrei servindo. E era minoria, mas eram os que estavam servindo, né? Então, quando eu tô em determinados lugares, e aí? Quando eu tô em determinadas empresas, eu falo de um modo geral, assim, quais são as cores das pessoas que estão no poder? Quantos são homens, quantos são mulheres, né? Aonde está? Se você for parar para pensar, funcionários da manutenção, da limpeza, são majoritariamente pretos. Então, você começa a olhar que isso é estrutural. Então, para mim, o início seria observar.
Porque aí aquela observação vai gerar um desconforto. Pra mim gera, né? Tipo, opa, tem alguma coisa aqui diferente, né? Por quê? Por quê? E aí começar, né? O porquê, o pra quê, o como. E aí a gente tem muito ponto de interrogação. Mas eu diria que o começo pra mim é esse. Tem vários outros, tá? Se você parar pra pensar, como que vocês têm filhas, né? Mas uma pessoa preta, principalmente, muitas vezes um homem, eu vou trazer a figura do meu irmão aqui, ele tem um manual de como que ele deve sair na rua ou não. Principalmente quando ele tá na fase da adolescência, quando ele cresce. Então, você precisa usar RG, você não pode andar com a mão no bolso, você não pode andar de capuz, você não pode estar com uma mochila nas costas de capuz correndo, exemplo. Então, são essas coisas que vão trazendo uma diferença discrepante. Então, acho que olhar ao redor, conversar sobre isso e entender os privilégios que as pessoas têm e aquelas que não têm, eu acho que é um caminho. É um primeiro passo, É um primeiro né? passo, né? Que a gente precisa entender que a sociedade, ela é racista. Entendeu? Ela é racista. Quando eu começar a entender isso, por isso que eu falo, né? É um convite. Sim. Ah, já sei. Aqui é racista. Porque a partir do momento que você convida, o outro já não pode dizer não sei, né? Você já está expondo isso, fala assim, não, isso é um fato. E você, como você mesmo explicou que nas suas palestras, você traz ali as evidências, né? Seja através de um filme, de uma música, uma vivência sensorial, né? Então, ou seja, as pessoas identificam e sabem, realmente isso acontece no dia a dia. Não tem como negar, né? Porque aí você fala assim, visível ou invisível? Isso. Você que vai escolher. Né? Eu falo muito para os meus alunos, a gente estava fazendo um projeto sobre racismo também na sala de aula, e eu falava assim, a fome existe? Existe. Você passa fome? Você não, mas ela existe. Morador de rua existe? Existe. Preconceito existe? Existe. O bullying existe? Existe. Racismo existe? Existe. Então vamos lá, vou voltar lá na fome. Porque você não passa fome, então você não enxerga? Perfeito. O que você faz com isso? Você pode virar e falar assim, fulano tá passando fome, eu não tô, tá tudo bem, acabou. Pode ser. Como você pode olhar e falar assim, o que eu posso fazer aqui? De novo, né? A gente sabe que não vai salvar o mundo, porque as coisas são muito amplas, muito grandes, mas não precisa pensar assim, né? Ali, ó. Às vezes eu não consigo olhar pra quem tá do meu lado e tá passando por uma coisa. Porque eu tô deixando invisível. Sabe aquela coisa de você perguntar pra pessoa assim, você tá bem? Você tá preparado pra ouvir que o outro não tá bem? Né? Será que você tá preparado pra isso? Perfeito. Aí é você. Você pode deixar invisível. Ah, não tá? Tá bom, fica com Deus. Não tá? Vem cá. Posso te ouvir? Talvez agora eu não consiga, mas como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Então, acho que eu gosto desse caminho de deixar as coisas visíveis ou invisíveis. Assim, eu gosto bastante. Acho que traz um olhar diferente. Você provoca essa reflexão para que o outro decida, né? Total. Deixar visível e invisível. Gosto disso, tá? Porque... você quer fazer a pergunta? Não, pode ir. Não, porque aí eu ia perguntar, né? Quais são os privilégios que podem ser invisíveis para quem não sofre racismo diariamente? Um deles é o que eu citei ali, né? Da questão de você ter um manual de quando você vai indo pro mundo, né? Você... Não só isso, por exemplo, sei lá, você ir no mercado e você não é perseguido, por exemplo. Quando vai eu e meu irmão no mercado, quantas vezes? Tem mais alguém que é preto, quantas vezes, né? Tem alguém ali observando para ver se a gente não vai fazer. E são várias outras coisas, né? Na fala, no olhar, Eu acho que o passo disso tudo é realmente, tipo, a sociedade é racista. Entendeu? Eu já sou racista, já fui. Hoje eu não sou. E eu vou até trazer um ponto. Talvez entre até em algo que vocês vão perguntar. Mas nesse projeto Desconstruindo Caminhos, eu recebi um e-mail. E um e-mail, assim, meu primeiro e-mail também. Tô vivendo tudo várias primeiras vezes, né? E eu recebi um e-mail que eu demorei para responder porque ele mexeu comigo. Mexeu comigo de verdade. E um dos pontos que a pessoa me trouxe, ela tinha assistido minha palestra já 2 vezes, e ela me trouxe um ponto assim. Em uma das palestras, antes das palestras, eu fiz uma provocação com uma caixinha de perguntas.
se é possível ser racista sem perceber. E aí essa pessoa me falou assim, olha, quando você fez essa pergunta, a primeira coisa que eu respondi na minha cabeça foi, claro que não, todo mundo sabe que não é, tal. Mas depois eu parei para pensar e eu falei assim, é possível. E aí ela dizia assim, é possível porque eu não admito muitas coisas, mas quantas vezes eu já fui sem eu perceber. E não é uma coisa que eu acredito, que eu vivo. E aí eu respondi assim o e-mail, né? Eu falei, ó, primeira vez que porque tudo que eu proponho ali, eu volto para mim primeiro, né? E aí eu fiz assim, a primeira vez eu olhei aquilo e falei assim, cara, não, eu fui rebelde igual você, né? Queria gritar, queria falar, não. E eu respirei, aí eu fiquei relendo aquela pergunta e pensando na vida, eu falei, putz, é possível. Porque é estrutural, e a gente volta lá, né? Porque é estrutural, foi ensinado pra gente que é assim, né? Foi nos colocado em lugares. Então, é uma coisa que... Como que eu faço tudo isso, né? Visibilidade, tipo, vamos olhar. Vamos olhar pro lado. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar prestando atenção naquilo que a gente fala, né? Da forma como a gente se coloca, esse olhar que a gente tem sobre o outro. Outro dia você estava me contando sobre um verbo, né? Que alguém usou numa reunião, inclusive, Foi. com você. Porque o verbo denegrir. E a Lê falou, não, esse verbo não cabe mais. Não foi, Lê? Foi. E foi uma situação, assim, que a gente estava numa reunião, assim, mas conversando entre amigos, de um modo geral. E esse meu amigo, ele falou, não, mas aí você tá denegrindo a minha imagem. Eu virei pra ele e falei assim, mas você vê que... Na mesma hora, ele também falou assim, putz, errei. Né? Aí eu virei e falei assim, não, ó, só que não dá mais pra usar essa palavra. Então, vamos usar outra palavra, né? Então, você tá difamando, tá manchando, sei lá, como você preferiu. Mas foi uma coisa, assim, bem tranquila, bem natural. E são coisas que acontecem, mas também tem outras coisas que acontecem. E a gente até dizia, né? O uso da linguagem, ele é muito importante. Ele é muito importante. Porque não é que, as pessoas querem colocar nome pra tudo. Vamos pensar um pouco, assim, no bullying. O bullying não tinha nome até anos atrás. Vamos colocar o que? O bullying de uns 10 anos? Ele não tinha nome. Se eu for perguntar pra vocês, e até pra mim, assim, como que era quando você era na escola? Imagina! Era uma zoação e era uma ferindo o outro, mas quantas marcas foram deixadas nas pessoas, né? Porque não tinha um nome bullying. Porque não tinha. E eu penso assim, se nomeou, doeu em alguém, alguém foi atrás e não dá mais. Tomou uma decisão, Exato. né? Se o racismo é crime, porque fere, porque feriu, e porque alguém falou, chega, eu vou ter que lutar por tudo isso. Então, assim, quando a gente fala do uso da palavra, é isso. Eu falava, beleza, eu não tô te julgando porque você falava, porque naquele tempo cabia. Quantas coisas cabiam? Pega a TV, quantos absurdos tem ali que hoje não cabe mais, não só no racismo, como diversas outras coisas. Então, tipo, tá aqui, o que você quer? É um convite de novo. O que você quer fazer com isso? Você tem nome. Olê, quando você fala... A linguagem é uma arma, né? Ou é um ramalhete de flores, né? E realmente acho que ela é muito poderosa dos dois lados. Sim. Quando você se sente ofendida numa frase, às vezes a pessoa, ela não percebe. Ou sim. Como é que você aborda essa pessoa, assim? Eu, Letícia, quem me conhece, sabe? Sou muito, assim, natural, expressiva. Se eu não achei legal, eu vou falar. Se tá numa situação que não dá pra falar naquele momento, eu vou falar depois. Mas eu já fui muito explosiva. Eu já fui muito, não só nesse sentido, tá? Quem me conhece também sabe, em outros. De querer... É que hoje a gente vai amadurecendo, vai crescendo, você vai tendo terapia, você vai tendo ferramentas, recursos que te explicam o porquê daquela ação, mas te faz também ter outra ação, né? Então, depende da situação. Eu sou uma pessoa de falar, mas eu já te silenciei, mas eu já gritei. E tudo isso para mim é resposta, né? Então depende muito aonde pega isso, como que eu estou também. Mas hoje eu já não me calo mais. Mas hoje eu sei falar, eu sei pausar e eu sei ir para frente e eu sei ir para trás. Mas isso pode acontecer de diversas formas. Eu não sei se chegaram a ver. Teve um caso de um arquiteto lá na Casa Cor,
É assim que fala? Não sei. É, ali. E esse arquiteto bem renomado, um homem preto e tudo mais, e uma senhora chegou do lado dele e ficou na mídia por um tempo aí. Uma senhora chegou do lado dele e ela começou a falar, e teve uma hora que ele começou a gravar, né? E ele começou a gravar e depois a Globo entrevistou ele, então veio a polícia, ele foi respaldado e tal. E aí a moça perguntava pra ele, como que você teve essa atitude? E aí você vai até entender, porque tem a ver com o seu livro, né? E aí virou e falou assim, como que você teve essa atitude? Aí ele olhava assim pra câmera e ele falava, coragem. Eu tive que ter coragem. Foi desconfortável, doeu, não é a primeira vez que eu passei, não vai ser a última, mas eu tive coragem, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter coragem e saber como. Ele teve a calmaria de filmar, mas ele mesmo já colocou, eu já gritei, eu já silenciei, e eu já falei. Então, acho que o melhor jeito pra mim hoje é respirar e por onde eu posso ir, né? Mas não me calar mais. Mas eu sei que isso pode acontecer. Eu sei porque é seu corpo, são as suas histórias, aonde vai pegar tudo isso, qual que é a maneira que tá tudo isso. Então, acho que isso é um ponto que é muito relativo. Mas são milhares de formas que tem de você sentir, de você expressar, de você falar. E eu acho que quando a gente vem com Desconstruindo Caminhos, é mostrando também assim, ninguém precisa ficar em silêncio. Por que a gente não combate isso? Né? Eu acho que vai por esse ponto. É forte, porque eu até já, né, conversando com você antes, eu te contei de coisas que aconteceu comigo e a gente fica envergonhado depois, porque fala, eu não tive a intenção de machucar, né? Naquela ocasião que eu te contei, não tive jamais a intenção de machucar aquela pessoa, mas ela me explicou, falou, não usa mais assim, não fala assim, porque você tá me magoando, né? Mas, e aí, em mim, o que gerou ali foi uma vergonha que eu queria me esconder e sumir. E aquilo ficou marcado para sempre, nunca mais. Né? Nunca mais eu usei aquela expressão, entende? Né? Não vou nem repetir aqui. Mas é isso, né? Eu acho que a gente vai tendo fases, porque tem hora que você quer explodir mesmo, tem hora que, como uma pessoa preta assim, você tá cansado de falar, tipo, Sim. poxa, eu vou ter que explicar sobre De isso de novo. novo, né? E o mundo tá com tantas informações, tantos meios de comunicação, de fala. Mas eu acho que é isso que a gente tá falando mesmo. Você vai criando também ferramentas para lidar com isso. Mas tem gente que não tem ferramentas, tanto aquele que sofre quanto aquele que aplica, não tem as ferramentas também. Né? Mas eu acho que isso é uma construção, não é para mim não é uma coisa simples, é uma coisa que putz, eu preciso construir isso. Qual caminho eu quero seguir? Porque quando eu comecei esse projeto, minha vontade era ir, não, vamos falar disso. Aí eu voltei e falei, calma aí. Qual que é a Letícia que tá falando aqui dentro, né? Por onde que é o melhor caminho? E eu acho que hoje, vendo esse projeto bem bacana, bem legal, você vê que... E aí tá me surgindo aqui uma situação, você está tendo boa aceitação? Porque é isso, você falou, a gente vai causar desconforto, né? Como que você sente esse feedback? Quando eu comecei esse projeto, eu também já sabia que ocorreria várias formas. Gente aceitando, gente não aceitando, gente se sentindo muito desconfortável, gente não concordando. Mas quando eu me coloquei ali naquele lugar, eu sabia que ocorreria todos esses riscos. Então eu estava disposta a isso. E aí também é o que você escolhe olhar, né? Querendo ali, eu já tenho um tempo no colégio, as pessoas confiam em mim, tem outras que não me conhecem, que conheceram a partir desse projeto. Mas eu acredito que quando a gente traz as coisas de coração, de alma, sendo você, assim, sabe? Ali, naquele momento, eu tive minhas inseguranças, eu tive os meus medos, mas eu tive a minha coragem, o meu enfrentamento de falar, é isso que eu quero. Entendeu? É isso que eu busco. Então, quando eu acho que a gente dá esse start, muda o seu olhar, muda o seu pensar, e aí você não enxerga. Então, eu também já tenho muito tempo de casa, né? Mas a gente percebe, às vezes, um olhar, uma fala, acontece. Deixa eu fazer uma pergunta? Deixa. Posso fazer uma pergunta? Pode. No projeto Desconstruindo Caminhos, ele dentro de um projeto educacional dentro de uma escola? Ou eu também imaginei aqui você dando palestras em empresas, alguma coisa assim, ou é só vinculado à escola?
Não. A ideia é levar ele pro mundo, né? Sim. Se meu caminho estiver aberto, eu super aceito. Mas a ideia é levar ele pro mundo, né? Eu tive essa oportunidade aqui, conversando aqui, né? E eu fui trazendo várias pautas do quanto isso era importante. Mas eu já faço outras palestras de outros temas, mas esse também é um tema. E a ideia é levar isso para os outros lugares. Então, semana passada, eu estruturei ele para levar para outros lugares, né? Porque eu acho que é uma pauta para ser falada em qualquer lugar. Exatamente. Em qualquer lugar. Né? Sim, claro. Então, assim, empresas, escolas, rodas de conversa, oficinas, aonde me chamar, com certeza eu vou. Com certeza eu vou. E então, assim, aqui uma porta aberta. E que porta? Nossa. E que porta? Para mim é uma grande porta. Não, e o assim. potencial, né, de você abordar crianças, elas aprendendo a reconhecer e no começo, né, da vida, a poder até corrigir os pais, né, a poder a crescer de uma forma melhor, né? E esse é um ponto, né? Agora a gente tá Criança- chegando para as crianças. Agora a gente teve reunião essa semana para fazer isso. Já fiz algumas nas minhas aulas com os adolescentes e agora com as crianças, mas o quanto mais é falado disso, é melhor, entendeu? Só que, lembra, né? É estrutural. Então, como que eu estruturo a minha estrutura? Sim. Eu acho que isso é um ponto também, sabe? E a criança, querendo ou não, ela reproduz. E acontece desde criança. Eu tenho sobrinhos, né? E eu sei porque eles já passam por situações assim, né? Que a gente tem várias conversas, várias coisas, mas é isso. Na verdade, a gente precisa estruturar uma sociedade nova, né? Desconstruir muitas coisas. Desconstruir. E querendo ou não, a criança leva para casa, o adolescente leva para casa. O funcionário, o professor que tá tendo ali, ele leva para casa dele. Ele leva ao redor dele. Tem aquele negócio assim, né? Eu comecei aqui, mas se eu desconstruir e eu quero transformar, eu levo aqui. E eu vou levando. Eu vou levando. É, porque é o que o Marcelo falou, ele vai, de repente, dependendo do que ele escuta em casa, ele vai dizer, não, pai, mas eu aprendi na escola que não se pode mais falar assim. Exato. E a gente já ouviu aqui outras situações de os filhos corrigirem os pais em outros assuntos, daquilo que ele aprendeu na escola, né? Porque assim, eu até comentei também com você que eu enxergo a criança como um ser ingênuo, né? Que ele não tem a maldade. Aí eu falei, Lê, será que realmente tem que abordar, né, na criança? Ela falou, não, sim, porque Também tem que, acho, né, sim, claro. mostrar para ela como é o certo, porque ela vai escutar na vida, uma vez que é estrutural, ela vai escutar em algum momento, né? Sim, total. E vai, More. Embora acho que eu sei a diferença, eu vou Aham. querer que você responda assim. Qual é a diferença em não ser racista e ser antirracista? Ó, vou usar um ponto que eu gosto de pensar. O não ser racista é aquele eu tô passivo. Ô, Marcelo, aconteceu isso, eu não sou racista. Aconteceu isso, eu não sou racista. O antirracista, ele é ativo. Isso daqui aconteceu. Isso daqui não tá legal. Eu tô vendo. Eu tenho que intervir. Eu tenho que intervir. O não racista é aquele assim, tá invisível. Tá Não é acontecendo comigo. ali, não é comigo, tá tudo bem. Né? Vou Agora, fingir que não vi. Vou fingir que não vi, exato. Agora o antirracista, ele já tá assim, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? O que eu posso fazer? Qual que é a minha atitude? Qual que é o meu olhar? Né? A Djamila Ribeiro, ela é até uma das indicações de livro que eu trouxe, mas a Djamila Ribeiro, ela tem um manual antirracista que eu achei ele muito poderoso pro início de tudo. É uma leitura simples, fácil, objetiva, pequena. Tenho dificuldade com a leitura, mas estou introduzindo a leitura. Eu acho que ele é muito bom para isso. Ela traz um pouco disso bem breve, mas bem amplo, assim. Então, acho que essa é a grande diferença desses dois pontos, sabe? E eu vou escolher. Eu sou racista ou eu quero ser antirracista? Eu quero me movimentar ou eu quero só... tá bom, ok. É isso. O que eu quero? Então, eu gosto muito dessa linha, assim, que eu acho que fica... melhor a explicação, talvez, né? O ponto Fazer de uma pergunta vista. aqui. Nossa, me surgiu uma pergunta Fazer uma aqui. pergunta aqui. Não pode brigar, quem vai ser? Quem vai Pode ser falar. primeiro? Não, assim, voltando ainda para a questão da história do nosso país,
De tudo que a gente aprende na escola, tudo bem que eu passei pelo ensino fundamental há 30 anos, não mudou um pouco, espero que tenha mudado para melhor. Mas eu não aprendi na história do Brasil a história do povo preto. Só, exceto a escravidão, mas os quilombos, um pouquinho, pincelando, né? A própria história da África, né? Da onde, como eles... você acha que falta isso ainda? Claro. Mas por que a gente vai falar? Né? Tô falando. Por que a gente vai falar disso? O que a sociedade acha importante disso? Será que a história que contam dentro da escola é realmente a história verdadeira? Né? Por que os livros trazem, monopolizaram tudo isso? Por que os livros trazem? Porque não fala, tem uma lei, agora eu não lembro o número da lei, mas tem uma lei que fala para você trabalhar a questão da África e assim vai. E quem aplica? Ninguém aplica. Porque a história ela é muito ampla, ela é totalmente diferente do que trazem. Entende? Então, assim, lógico que falta, para mim, com toda a certeza do universo, do mundo. Falta muito. Eu comecei a assistir. Olha, eu já tô dando outra dica, mas não é tem que esse daí eu tô no segundo episódio, mas só de assistir o primeiro já vale. Eu vou ter que pegar aqui o nome. Mas tá na Netflix, que são das rainhas da África. Kinja, Ninja, agora eu não lembro, mas eu posso falar daqui a pouco. Eu tava assistindo anteontem o primeiro episódio, eu falei assim, é isso. Ela conta a história antes de Cristo. Ela conta um pouco do navio negreiro e tudo mais, como foi. E ela como uma grande rainha, né? Que eu acredito que ela vai se tornar ainda, porque eu não terminei de ver. Mas aí você vê aquilo e você fala, cara, por que isso não tem lá na escola? Por que não tem? Olha que história incrível. Né? E eu, como uma mulher preta, eu acho mais incrível ainda. Óbvio. Mas assim, tem que ter. Eu vou procurar aqui também os livros que eu já li. Mas eu acho que assim, entendendo a história, você consegue desconstruir mais, né? Desconstruir mais os caminhos. Assim, né? A gente consegue entender melhor a nossa história, no sentido de que, de onde eu vim? Sim. Né? Que povo nós somos? Nós somos uma miscelânea de pessoas e que têm culturas completamente diferentes. E a gente simplesmente... O italiano não. O italiano veio com a vontade. Veio com a miséria, mas ninguém pegou ele amarrado e botou dentro de um navio. Ele escolheu estar E a taxa de mortalidade de um italiano dentro de um navio cruzando o Oceano Atlântico, perto de um navio negreiro vindo para cá, é absurdamente diferente. É outra história, né? Sim. É outra história. Então, tem que mostrar essa diferença. Tem. Outra coisa que também a gente estava comentando, quando eu falou, né? Quando a Vou achar o livro escravidão acabou. Aí, você tá livre, viu? Olha que bom, agora você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu vou para onde? Vou dormir onde? Vou comer o quê? Como eu vou sobreviver? Exato. Então, onde que ela acabou? Isso ninguém também fala, Exato. tá certo? Com certeza. A minha pergunta que eu quero fazer, que eu não sei se o Marcelo queria fazer essa pergunta e me surgiu aqui. Pode fazer a pergunta, senhora. Na questão das atitudes veladas, né? Nem tão veladas, vou falar das atitudes que você realmente percebe que tá rolando ali um racismo. Eu sou uma pessoa, Lê, que o que eu não quero pro outro, eu falei isso pra você também, eu não faço para ninguém, o que eu não quero pra mim, eu não faço pra ninguém. Se eu assistir uma cena de alguém sendo humilhado, né, de haver ali uma questão racista, e se eu tiver condição, eu vou brigar por aquela pessoa. Eu vou defender aquela pessoa. Só que eu não sou uma mulher preta. Você acha que eu tenho esse direito de fala? Você acha que cabe a mim? Vamos lá, né? A gente tá falando de ser visível, de ser invisível. A gente tá falando de um lugar de fala. A gente tá falando de ser antirracista, né? E aí a gente tem que ter várias separações aí. Eu tô querendo ajudar por quê? Porque tem muito recorte pra me aparecer. Tá. Pode ser. Tá. Eu tô querendo ajudar porque realmente eu acho que isso não é legal. Pode ser, né? Então, o ser antirracista é um lugar de todo mundo. É um lugar de todo mundo, não tem um lugar de preto ou de branco. É do ser humano que deveria ser. De novo, né? O convite. É você que vai decidir se você quer ser ou não. Então, eu acho que é a sua intenção, é o seu ponto, porque precisa. Quantas vezes uma pessoa branca tem que... Eu falo uma coisa. Lá, falei isso. Ninguém me ouviu. Você chega e fala, todo mundo te ouve. Né?
Então, para falar de racismo, eu preciso de outras pessoas falando sobre isso. Tá. Só que eu tô falando Não pra deveria, quê? né? Não, porque, né, ser humano deveria ser escutado de qualquer forma. É um exemplo que eu tô citando, mas pra quê que eu tô fazendo isso? Certo? Agora, se for uma função de, vou me aparecer, vai, sei lá, no mundo da rede social, vou ganhar like, vou Não, fazer isso, aquilo. é infelizmente aquela mania de querer. Como eu vou explicar? De querer, tipo, se aparecer assim. Não, ao contrário. Aquela mania de querer ajudar, de querer fazer justiça. Entendeu? Eu tava vendo um vídeo, eu não lembro, ela é famosinha, mas eu não sigo ela nem nada, eu não sei o nome dela agora. E ela tava dizendo que ela tava no aeroporto e tinha um senhor preto no aeroporto. E que o senhorzinho tava pedindo ajuda. Ajuda, assim, aonde que é o portão de embarque e tal. E ela falou que ninguém ajudava. Ela tava do outro lado, ela falou que foi na direção dele. E ninguém ajudava ele, ninguém ajudava ela. Ela conseguiu chegar lá. Ela fez um vídeo chorando e tudo mais. Mas ela disse assim, cara, vamos lá, tudo bem. Ele tá dentro de um aeroporto, que é um lugar elitizado. Que você não vê ninguém pedindo, fazendo nada. E ninguém tava parando pra ajudar ele. E tava todo mundo desdenhando dele. Né? Então, assim, sabe o velado que a gente fala? Perfeito. Tá ali. Sim. Ai, não posso te ajudar. Ai, não quero isso. Entende? Então, é aquele negócio assim, além de você ser um ser humano, né? Que eu prezo muito essa questão de você ter um olhar pro outro, de você ajudar o outro. E assim vai. É além, né? Isso é uma coisa que tá velada quando eu entro numa loja, a pessoa tá vendo que eu tô com uma roupa totalmente diferente. Ah, você trabalha aqui, me ajuda. Entende? Então isso acontece com muita frequência. E é um velado ali que ninguém fala, mas ele existe. Tá, mas agora você me encorajou. Mas você me encorajou. Porque se eu assistir uma cena, porque às vezes a gente fica meio receoso, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vou. Vou fazer a justiça, se acontecer. Você me encorajou. Porque então você tá me dando essa autoridade também. É uma escolha, entende? Continua sendo um convite. Sim, sim. Continua sendo Aceito. um convite. Aí ótimo, né? Mais uma pro clube, mas assim, é um convite. Né? E não serve só pro racismo. Não Eu tô pra vendo tudo. alguém apanhando. Você vendo tá alguém, falando sei a lá. questão do senhorzinho no aeroporto, imaginei ele um idoso. Não Um sei idoso, se era. um idoso. Mas assim, aí vem a questão dos idosos também. Quantas vezes um idoso precisa de ajuda e as pessoas passam até por cima e fingem que não vê? Sim. Né? Então são muitas situações, né? Você me fez até lembrar. A primeira palestra dos Construindo Caminhos, o tema era um olhar humanizado. Lembrei agora até. Acho que é um caminho, né? Certeza. Acho que é um caminho. E aí? Sem querer, a gente abordou quase todas as questões. Assim, É sério isso? mas, assim, eu acho que tem sempre muito a ser dito. Aham. É, Não, a questão essa aqui é boa, ó. Como que a ela me representatividade. cortou, você viu? Ela te cortou, eu vi. Eu faço isso direto, Lê. Tá tudo certo. Tá bom, vai, pode ir. Eu tô imaginando aqui as questões mais de literatura, assim, que a gente vê, assim, que a gente aprendi muito mais lendo alguns livros, e tem livros atuais maravilhosos, que realmente é completamente ignorante sobre o assunto, né? O Quilombo dos Palmares tem essa HQ chamada Angola Janga, não sei se você conhece. Mas Janga é a... Eu acho que é ela, a da série. Eu vou olhar aqui daqui a pouco. Lá. Tenho quase certeza. Eu vou chegar no autor. O Torturado, você leu o Torturado? É demais. É a história de duas... É uma ficção, mas num cenário brasileiro, completamente real. De duas irmãs negras dentro de um... Pretas. Pretas, negras. Pode ser? como? Tá bom. Você acha melhor? Não, achei que não podia. então. Não, só corrigindo a linguagem aqui. Tá. Num ambiente quilombola e como vivia num sistema de semi-escravidão, né? Nos dias atuais, assim. O livro não tem uma data marcada, mas é mais ou menos década de 60, 70. O Avesso da Pele, que é do Jefferson Tonório, que também ganhou o prêmio Jabuti, que é um assassinato de um negro. E
Então, assim, a gente aprende muito com isso. E eu acho que... Vou fazer uma pergunta agora provocativa. Você acha que o Brasil está melhorando, piorando ou andando de lado nessa questão? Eu acho que assim, a melhora, eu tava batendo papo esses dias, para melhorar tudo, eu acho que é uma missão um pouco impossível. Porque tudo é muito complexo, é muita gente pensando diferente, que bom que a gente pensa diferente tudo. Mas eu vejo que tá sendo falado nesse sentido. Por exemplo, dentro da escola, você falou de 30 anos atrás, eu vou voltar eu na escola 15 anos atrás. Não falava. Tô há 13 anos, é a primeira vez que a gente fala, entende? Então, eu não tenho como falar também que tá na mesma. Não acho que tá na mesma. Alguma coisa tá mudando. Tem gente que se promove, tem gente que não, tem gente que quer lutar. Mas na mesma, não. Não acho que tá. Mas a gente tá Caminhando caminhando, devagarinho. né? Eu acho que a luz, ela tava muito distante. Agora eu não enxergava a luz. Agora eu vejo a luz. Mesmo ainda Eu acho que distante. quem carrega essa luz são as crianças. Elas que vão transformar, eu acho. Aprendendo com quem pode, que falar, acho que elas que vão transformar. Mas a gente escuta muito, né? Quando você era criança, a criança vai transformar o mundo. Quando eu era criança, vai transformar o mundo. É verdade. Não é? Mas para essa criança transformar o mundo, alguém tem que fazer alguma Não, coisa. perfeito, Lê. Né? Mas assim, Alguém tem que caminhar. eu acho que... Não pode esperar. Não Eu já dá. fiz essa pergunta para outras pessoas pretas que vieram aqui e falaram mesmo muito parecido com você. Assim, não está satisfeito, Não, mas que pelo menos estou falando. isso. Pelo menos eu estou Então, A mas falando. gente tá aí, aqui falando, entendeu? Então, mas nessa linha, eu vou puxar aqui a questão, que era a pergunta que eu queria fazer. Você, Lê, acha que a mídia, de alguma forma, ou até a política pública e tal, espaços de poder, elas contribuem para esse enfrentamento do racismo? Ou elas atrapalham ainda? Depende, né? Depende. Depende de quem é a pessoa que tá ali. Porque, assim, eu vou dar alguns exemplos, né? Muitas vezes a gente vê situações de jogadores de futebol nos estádios, né? Situações que eu não gosto nem de citar, eu me sinto mal de falar. E aquele jogador chorando da mágoa que ele sofreu, não me lembro o nome dele, você sabe? Do Vinícius Júnior? O Vini? Não. O Aranha? É um outro. o- Então, não vou me Tem lembrar. Acho que é vários que Aranha. infelizmente sofreram. Chorando ali com o repórter, né, de ter ficado magoado com aquilo que ele escutou, com os gestos que a torcida fez para ele. E aí a mídia cai matando no dia seguinte e vai para cima, e aí a pessoa tem que se retratar, vai atrás daquela pessoa até descobrir quem é e tal. Eu acho que é um caminho, é uma forma, né? Outra coisa, os globais, né? Isso mudou muito de um tempo para cá. Né? As protagonistas, mulheres pretas. E com muitas críticas de várias pessoas, né? Da mídia mesmo. Então, por exemplo, quando a gente fala do jogador de futebol, eu penso muito assim, cara, isso acontece toda hora, todo dia. Mas olha como que é para chegar na mídia. Tem que ser algum jogador de futebol, Isso. né? Isso não poderia mudar? Isso não poderia ser transformado? Certo? Então, porque não é só o jogador de futebol, é que ele tá em ascensão. É porque são jogadores, se você for parar pra pensar que vem pra mídia, são jogadores que estão grandes ali. Mas, isso acontece toda hora. Não, eu fico imaginando acontece as crianças na bastante. própria escola, na rua, outro amiguinho fazendo isso pra criança. E acontece com uma Direto, frequência, né? entende? Sim. Então, assim, eu acho que a mídia, ela vai colaborando com alguns pontos. Eu tava lembrando, a Glória Maria, né? Viralizou uma menina que tinha 11 anos lá atrás, hoje já grande, e ela foi fazer uma reportagem, brincando, viralizou a reportagem, e a Glória Maria foi lá, conversou com ela e tal, mas ela falava assim, a única pessoa que eu vejo semelhante a mim é você. É você. Então, nesse aspecto de identificação, de olhar e falar assim, putz, é possível, eu sou capaz, é muito importante, né? E a novela, eu não assisto a novela agora, mas meus amigos assistem e vão me contando que tem o papel da Thaís Araújo, mas beleza, ela tá, né? É a protagonista, mas vai observando os lugares que ela tá.
dentro o da tanto história, de coisa né? que dá errado com ela. Sim. Mas será que nunca vai dar certo? Será que é sempre essa força E agora que tem que teve uma existir? crítica, olha, a gente falando de novela aqui, mas teve uma grande crítica porque ela voltou a vender lanche, Exato, né? exato. E o pessoal Então, tá assim, criticando. tem, mas se você... Vamos tentar olhar mais amplo, a gente vai conseguir ver muita coisa, né? Mas eu acho que nesse sentido de trazer sonhos, de enxergar semelhantes a você, a rede social, a internet te ajuda hoje. Te ajuda hoje como uma pessoa preta não tinha referência, né? Bonecas, por exemplo. Você não tinha boneca preta. É recente que tem a boneca preta. Né? Tem um vídeo que eu passo que eu gosto muito. É um vídeo muito simples, é um experimento. E eles colocam as crianças e colocam uma boneca preta e uma boneca branca. Ele vai falando desse experimento e as crianças, qual que é a mais bonita? Qual que é a mais feia? Qual que é a mais brava? Qual que gosta, não gosta? E aí a própria criança fala que aquela boneca, ela é feia, que ela não vai dar certo, que não, sabe, que ela é ruim. Então você já vê ali o quanto que é estrutural. Então é claro que é importante, né? Você vê alguém ali que você fala, nossa, posso chegar ali? Ali eu consigo, ali eu quero. Qualquer Você lugar enxerga você pode. possibilidades, né? Você enxerga possibilidades. Então, nesse viés assim, eu acho importante. Sensacional. Estamos quase indo para o final. Dava pra ficar aqui horas, hein? Muitas Eu horas. já quase não gosto Mas de assim, falar daqui a pouco, ainda. então, daqui a pouco você vai falar ainda aí sobre as suas indicações, tá? Tá. Você falou meio en passant, assim, a gente vai anotar. Mas assim, o que eu quero perguntar para você, quase que para meio que finalizar o seu raciocínio, é: o seu olhar está positivo ou o copo está meio cheio em relação ao Desconstruindo Caminhos? O copo tá cheio. Tá cheio. Tá cheio, porque eu tô entendendo também no decorrer disso que o Desconstruindo Caminhos, ele tá se tornando uma missão, assim, sabe? Até me emociona, assim, Ah, que porque linda. é tipo, cara, eu existo, sabe? É tipo assim, nós somos importantes. Eu não gosto muito desse negócio que a gente tem que ser todo igual, porque nós somos diferentes. Vocês têm filhas gêmeas, elas são totalmente diferentes. Sim. Entendeu? Então, assim, não, mas vamos buscar isso junto. Vamos fazer isso junto. Eu tô te convidando a fazer um mundo diferente. Então, o meu copo ele fica cheio porque é um convite. E eu tenho pessoas que estão recebendo bem esse convite. Quando eu falei do e-mail que eu recebi, aquele e-mail encheu meu coração. Nossa. Que é tipo assim, tá bom, pode ter 100 pessoas, mas uma tá falando assim, continua. Foi tocada, tá né? valendo a pena. Sim. Sabe? É importante isso pra mim também. É importante pra mim, porque, tipo, continua, tá valendo a pena. Claro. E é aquele desconforto que, tipo, é um desconforto que tá em ascensão. É aquilo lá, preciso machucar aqui, preciso mexer aqui, mas é por um bem maior. Então, acho que não tem como o copo tá vazio, sabe? E ver isso fluir, e ver isso crescer, de estar falando nos lugares, isso pra mim é muito importante. Né? Eu trabalho com jovens e tem muita gente que fala assim, jovem, eu falo, eu sou apaixonada neles. Pra mim é prático, pra mim, tipo assim, é isso. Vamos desconstruir, vamos olhar de um outro jeito. E o jovem, ele tá aberto a fazer Ele tá isso. aberto, Né? Mas não sou jovem, eu amo o ser humano. Eu tô descobrindo cada dia mais o quanto eu gosto do ser humano. Porque o ser humano, ele é múltiplo, ele é diverso, ele é incrível. Ele tem opiniões diversas da minha. Nem sempre eu vou concordar, mas eu vou ouvir. E eu sempre falo, quando eu escuto alguma coisa, eu tô aprendendo alguma coisa. Sim. Estar aqui, eu tô aprendendo alguma coisa. Sabe? Então, acho que a troca é muito isso. No Desconstruindo o Caminho, todos os projetos, e nas palestras que eu dou, quem já ouviu assim, não gosto de uma coisa só eu falando. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de trazer coisas, eu gosto de discutir, porque isso vai me enriquecendo também. E vai tocando vários lugares. Então, assim, o copo tá muito cheio, assim, de esperança, de amor, de tipo, é isso, vamos olhar pra isso que às vezes é doloroso, mas tá tudo bem, vamos nessa. Não mais silenciar, mas levar esse projeto muito longe. Amém. Eu Amém. espero, eu desejo, eu quero, né? É isso mesmo. Amém, amém. Que Então, ele vá muito longe. Sensacional. espero. Queira fazer mais alguma colocação?
Você já fez citações de livros, a Lê vai citar então agora. Ela vai fazer as indicações dela. Tem alguma música que pra você é a Olha, música? Você sabe que quando você foi falando pra mim, eu gosto muito de música. Aham. Meu irmão é DJ. Ah, Na minha casa, eu e minhas irmãs, assim, sempre foi de muita música. Gosto muito de samba, de pagode, gosto de rap nacional. Gosto de um Love Song, que é uma música que é um rapzinho mais assim. E eu falei assim, nossa, que música que eu indicaria, né? Mas assim, tem uma música que é da Alcione, que é Não Deixa o Samba Morrer, Não Deixa o Samba Acabar, é conhecida. Mas eu tava ouvindo ela esses dias e eu falava assim, cara, ela é tão em ascensão. sim. E se você não precisa colocar o samba, mas não deixa eu morrer, né? Não deixa eu acabar. Sabe? Então acho que ela vai se encaixando em vários caminhos. Então acho que é uma dessas. Mas assim, gente, escuto Tashi Trace, que é um rap nacional das meninas, Duquesa, Buda, gosto de BK. Putz, e assim vai, né? Muitas coisas. Meu irmão me ajuda muito com música. E gosto muito de samba, de pagode, tudo das antigas, anos 90. Então, meu Emicida, o álbum Amarelo do Emicida é uma construção de aprendizagem, assim. Então, tipo, vale muito a pena ouvir. Isso vai ajudando também a desconstruir, sabe? A música traz isso. Então, é meio amplo assim, né? Não vou deixar uma Ótimo, coisa bem fixa. eclética. Não vou deixar... Gosto de Lineker, que eu sempre falo errado. Mas de Luiz repente, pra Comisano. gente colocar numa Lineker é listagem. maravilhosa. Eu amo. Quer relaxar, eu coloco ela. E tem a... Como chama o seriado que ela faz noite? Ah, maravilhoso. Não Que é a música da conheço. Vanusa. Você não conhece? Tem que Ah, assistir. tá vendo? Essa é a indicação pra mim. Poxa, Prime você vai Video, lembrar do nome. Vou achar. Enquanto vocês estão falando, eu vou achar aqui. Que ela faz com o seu Jorge. Olha. Ela faz com o seu Jorge deve esse tá. seriado. Porque assim, o povo da minha casa, eles assistem tudo em velocidade 10. Eu sou a velocidade 0,5, entendeu? Eu vou achar enquanto Então, você assim, não fala, eles eu vou achar. mandam, eu fico, tá bom, é o próximo, vou assistir. Então, Nossa, tem lá demais. Tem uma Mas- lista mas grande. eu, assim, Mas não. você vai gostar desse. É Vou, bem mas bonito. me manda depois. Sim, não, Marcelo vai achar aqui. E filme e série, então, é o Spider Anderson Silva? Esse vale a pena. Olhos que Condenam. Eu gosto muito, vocês perceberem assim, eu gosto muito de coisas da vida real. Então, tudo que eu tô falando é um pouco baseado na vida real, né? É o que eu gosto. É o que eu vou trazer. Então, indico sempre, indiquei na minha palestra, depois eu vou fazer mais indicações, mas Olhos que Condenam é sensacional. Esse que agora eu vou ter que. Tá fácil de achar. Que é muito bom que eu tô assistindo agora, né? Mas Olhos que Condenam tem que ter estômago, cabeça pra assistir, né? Que são 4 episódios, mas 4 episódios que não tem como ficar confortável. Corra. Não, tem muitos, assim. Corra. O Opa. Corra. Corra é muito maravilhoso. bom. É, É muito bom. Mas vocês já assistiram Olhos que Condenam? não. Então, coloca aí, tá? O Corra, sim, Ó, agora chama não tem. African Queens. tá. Kinga. Sou ótima em inglês. Vocês entendem? Aqui é a professora de Aliás, inglês. né? Temos aí um combinado, né, Temos, Letícia? temos. Então, eu deixo essa. Tem outras aqui, mas ainda não assisti, então deixa assim. Eu sou devagar, como eu disse. Mas. É que você acho quase bom. não faz nada, né, Lê? Então você tem muito tempo pra assistir. tá Eu certo. descobri aqui no Google, Descobriu. nada como um Google. É. Não dá para esquecer. Que mês nós estamos? Setembro, manhãs de setembro. Manhãs de setembro. É uma música da Vanusa. E Ela canta, inclusive, né? ela canta. Manhãs de setembro. É demais. Assiste esse que você série. vai gostar. Sim. Você vai gostar. Vou. E aí, o livro também, Gente. aí você já... Acho que Djamila, assim, mas vou trazer pra realidade. E eu vou em todo lugar e eu falo desse livro. Às vezes eu sou até chata. Mas Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, não tem como. Anota aí, amor. Porque é o retrato, assim, do Brasil, né? Uma catadora de lixo. Sensacional. Também, todos esses dão um pouquinho de desconforto, mas eu acho que ali é a realidade. Eu gosto de coisas do que a pessoa vive, Tá. né? É o que eu gosto assim mesmo. Então, acho que vale a pena, hein? Com Vale a certeza. Legal. Tenho total certeza disso. Vale a pena. Vamos anotar essas indicações. Nessa linha, esses daí. E aí, falar o que pra você, se não dizer muito obrigada? Muito obrigada. Foi uma delícia te receber. Passa rápido. Passa. Todo mundo fala a mesma coisa, Passa tá? rápido.
porque significa que o papo foi bom. É verdade. E significa que a gente tem que fazer outras vezes. Com certeza. Então, as portas estão abertas para você voltar e contar como está o seu projeto, se tem coisas novas, o que você quiser. Você é nossa convidada sempre. Iremos te receber sempre. Muito obrigada. Queria também agradecer. Posso falar? Pode. Opa, Eu falo por Hoje eu último. não deixei você falar, né? A gente Pra às vezes variar. trabalha e tal, e a gente não consegue ver os frutos, né? Uhum. Então eu quero falar do fundo do meu coração, assim. Tô falando com a criadora do Encontrarte. Sim. Uma das, Que- né? Eu e uma galera. Sim, É, sim, uma mas galera. poxa, quanto ajudou nossas filhas e quanto ajudou a gente. Do coração inquieto também, como conselheira. Como nossas filhas ficaram felizes com o NVC, né? Nossa, Então, elas voltaram encantadas. Fez bem pra minha Somente filha. esse último, né? É. Fez bem para minhas Foi filhas, forte. fez bem para mim, entendeu? É lógico. Pra Então, nós. nós somos muito gratos pelo seu trabalho. Continue assim, com esse brilho nos seus olhos lindos, que a gente só vai colher muitos frutos. Com E certeza. conte sempre com a gente É. aqui, para sempre expor seus projetos, reforçar seus projetos. A casa é sua, aqui não pode... É, com certeza. Gente, Somos parceiros. eu agradeço demais essa oportunidade. Como eu disse, é meu primeiro podcast. Espero que seja de muitos. Eu acho o podcast um potencial muito grande, né? Para as pessoas falarem, para ouvir, para debater, para aprender, para muita coisa. Então, obrigado por essa oportunidade. Foi um convite sensacional, sensacional. Tudo que eu faço ali é porque eu realmente amo. Então, sou apaixonada por Jesus, assim, para mim ele é o cara, sabe? Então, os encontros, ele vem... Depois a gente pode, né, qualquer dia falar mais disso, mas os encontros vêm com uma construção para o outro, mas também para mim, para criar também a minha conexão, a minha espiritualidade com Deus. Então, isso é um ponto muito importante. O NVC é meu novo projeto que tô apaixonada nele, apaixonada mesmo, que a ideia é fazer com que o jovem acredite nele, né? Que ele entenda que não é uma única coisa que vai definir quem você é. O mundo é muito grande, né? Eu falava assim para eles, meu, seu pai e sua mãe errou, por que que você não vai errar? Por que que você não vai acertar também? Então, é um dos projetos que tem me encantado muito, né? Inclusive, quem quiser, NVC tem dia 11... Não, dia 10/9 agora, de novo. A gente vai ter alguns outros projetos aí. E o Desconstruindo Caminhos tem meu coração, né? Tem muito meu coração. Palestro também, para quem quiser. Agora, eu também estou no novo projeto de ser multiplicadora social. E esse projeto é bem bacana. É através do Instituto Melo Cordeiro, que é uma ONG que são as crianças que têm ali em vulnerabilidade e ficam no contraturno escolar, mas está ali com cultura, com arte, com educação. E eu vou ajudar, né, algumas horas da minha semana, ajudar a promover isso com os professores. Então, tudo isso eu sou apaixonada e agora ainda faço psicoterapia e estou começando a atender. Então, eu tô amando. Então pronto. E tô amando. Mas, assim, obrigado por esse espaço, por esse lugar. Obrigada a vocês por terem confiado muitas vezes as filhas de vocês, né, com as minhas ideias, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu busco. E eu espero que aqui seja um lugar cada vez mais de luz, de abertura e de Amém. caminhos Amém. para que outras pessoas possam se conectar, né? Se escutar o outro e que... Só gratidão. Obrigada. Nós Senão também. eu também começo a falar e não paro de falar, Pronto. né? Mas obrigada por isso. Aqui é Bom. um ambiente de muita gratidão, né? E que tem Deus presente, então a gente tem o coração. E por isso que é lindo. Obrigada, Lê. Obrigada a vocês. Muito bom. Que lindo que foi. Foi ok Ótimo, pra nós lógico que também. ótimo. Gostou, Lê?